Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 52. Vamos ler então os versículos 13, 14, 15 e o versículo 1 do capítulo 53. São 4 versículos. Eu quero que os irmãos atentem bem para essa leitura, porque a mensagem dessa noite, cujo tema é vergonha e glória, a contradição da cruz, essa mensagem ela está totalmente baseada aqui nestes 4 versículos. Lógico, vamos citar tantos textos aqui que os irmãos vão até perder as contas. Mas aqui está a base do nosso falar. Isaías capítulo 52, versículos 13, 14, 15, e então o versículo 1 do capítulo 53. Todos encontraram? Então vamos ler em nome de Jesus. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de qualquer outro, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Versículo 1 do 53. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Amados, muitas pessoas nos perguntaram, nos questionaram a respeito do tema dessa conferência. Eles não o conheceram, né? Porque temos apenas aqui pronomes, não temos nenhum nome a que esses pronomes se referem. Ainda que a cruz aqui presente, aqui dentro desse cartaz, né, aponte para Cristo. Então, certamente, estes que eles não conheceram é o Cristo de Deus. E esses que não o conheceram, certamente, são aqueles que no tempo da encarnação do Verbo, no tempo da peregrinação de Jesus sobre a terra, não o reconheceram, não entenderam. É aquilo praticamente que foi pregado na sexta-feira e ontem. O pastor Josué ministrando a promessa daquele que viria, e ontem o pastor Renato ministrando a manifestação daquele que tinha sido prometido e que agora recebeu o seu cumprimento. E hoje, então, nós queremos falar sobre o momento da cruz, o momento da crucificação. Todos aqui já ouviram falar que Jesus Cristo foi crucificado, não? Eu acredito que sim. Então, nós queremos pensar um pouco a respeito daquilo que o apóstolo Paulo chama de a mensagem da cruz. A mensagem da cruz. Eu quero convidar a todos vocês a voltarem os seus olhos e os seus corações para o Monte Calvário, onde Jesus fora ali crucificado. Mas veja que esse texto de Isaías, capítulo 52, versículos 13 em diante, eles nos traz aqui algo muito grande, algo muito profundo, que está vinculado à questão da morte de Cristo. Olhe na sua Bíblia o versículo 13 que diz: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. E aqui começa a nossa mensagem dessa noite. Tente entender isso, procure colocar o seu coração nessas palavras. Quando diz, eis que o meu servo procederá com prudência, são palavras aqui de Deus Pai, né? Aquele que na sua revelação é colocado como o eterno, criador de todas as coisas. Quando diz, o meu servo procederá com prudência, esse servo que haveria de proceder prudentemente, esse servo que, procedendo prudentemente, seria então exaltado e elevado acima de todos, refere-se a Deus, o Filho. E nós estamos aqui tocando, portanto, no aspecto da trindade divina. Eu creio que todos aqui já ouviram falar sobre Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, pense um pouco comigo em nome de Jesus. Nós sabemos que esse Deus trino, ele é um Deus único. Não há outro Deus além desse Deus único. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime.
Mas esse é um versículo maravilhoso, porque ele começa a nos revelar algo que aconteceu no coração de Deus, quando por ocasião do seu projeto. Nós sabemos e nós compreendemos, segundo a Bíblia, que Deus ele não começou a agir ou a criar ou a fazer as coisas de uma maneira qualquer. Antes, Deus elaborou um plano. Antes de haver qualquer criatura sobre o universo. Antes de haver sequer a matéria, nada havia. Não havia mundos, não havia anjos, não havia homens, não havia animais, não havia nada. Somente Deus, antes do que Gênesis capítulo 1 diz, no princípio, antes deste princípio, Deus, ele assentou no seu coração um plano, um projeto. Um projeto que não somente passaria pela nossa história, não somente passaria por nós, mas um projeto que nos envolve. Nós estamos incluídos nesse propósito. Então Deus, ele decidiu que não somente ele haveria de criar mundos, como ele o fez, mas que Deus haveria de criar mundos para que ele pudesse então se revelar. Deus, ele desejou se revelar a esse universo por ele criado. E para que isso então acontecesse, Deus, ele fez um plano. Nesse plano, o seu filho, que nós conhecemos pelo nome de Jesus, ele haveria, nesse plano, nesse projeto, embora sendo ele Deus pleno, nós veremos isso daqui a pouco, mas Jesus, ele assumiria nesse plano, nesse projeto, uma função de servo. Por que é importante nós deixarmos muito claros aqui, no início dessa mensagem, que sendo Jesus Deus, ele haveria de assumir uma função e uma posição de servo. Porque quando nós olharmos para o Cristo de Deus crucificado no Calvário, eu quero convocar todos vocês a virem ali muito mais do que um homem, a virem o Senhor da glória pendurado naquela cruz. Por isso que é importante que nós comecemos a nossa história essa noite lá do princípio. Então é dito que o meu servo, referindo-se a Jesus, o Filho, enquanto aquele que na economia de Deus se propôs obedecer ao Pai, está submisso ao Pai, servir ao Pai e cumprir a vontade do Pai, ainda que fosse Jesus, Deus pleno, sendo um com o Pai, esse servo, porque ele agiu com prudência, e agir com prudência significa agir em submissão, agir em obediência completa. Isso é prudência. Por esse motivo, ele haveria de ser exaltado. Ele haveria de se tornar muito sublime, glorificado, que é exatamente o final do cumprimento desse propósito eterno de Deus. Agora imagine comigo, eu sei que nós pegamos a história pela metade, né? Nós estávamos na terra quando Jesus veio, ou pelo menos a humanidade estava aqui. Quando ele veio, se fez carne. Mas pense um pouco nos anjos dos céus. Aqueles que viam ao Filho como Deus no seu trono. Viam a Jesus como Deus na sua glória, antes da sua encarnação. Imagine os mundos, a quantidade de mundos criados, não caídos, que tiveram contato, comunhão com Deus, com o Eterno, e conheciam a Jesus na sua glória, antes de vir à terra. O texto sagrado diz, como pasmaram muitos. Esse muitos não se refere a homens, se refere a anjos, a arcanjos, a serafins, a criaturas celestiais não caídas. Como pasmaram muitos à vista dele, à vista do servo de Yahvé, que é Jesus Cristo. Pasmaram por quê? Porque o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer. E a sua aparência, veja, mais do que a dos outros filhos dos homens. O texto de Isaías, portanto, profetiza, não somente por ocasião da encarnação do Verbo, mas fala sobre a reação dos céus, sobretudo, diante da crucificação de Cristo. Como que os mundos não caídos, como que seres não caídos, arcanjos, serafins, querubins, principados e potestades, como que os céus, como que o universo contemplou ali no Calvário,
quando Jesus era crucificado. Diz a Bíblia que esses seres ficaram pasmados diante daqueles que eles sabiam quem era, sabiam que era Deus, sabiam da sua glória, sabiam do seu eterno poder, mas que agora o viam ali desfigurado, sem aparência, sem formosura, como o capítulo seguinte, que é o 53, diz, que era como uma raiz de uma terra seca, sem aparência, sem formosura, e nenhuma beleza havia que nos chamasse a atenção. Como que os mundos olharam para Cristo? Isso porque esses mundos, eles viram a Jesus antes da sua encarnação. A encarnação de Cristo, a vinda do Verbo de Deus ao mundo, tornando-se homem, vivendo como homem, isso foi um projeto. Jesus não nasceu, não teve a sua origem, o seu começo no ventre de Maria. Não. Sim, ali no ventre de Maria começa a sua história humana. Antes daquele momento, ele é Deus pleno. Agora, ele simplesmente desce dos céus, ele deixa a sua glória. Vamos verificar em João 17, quando ele ora ao Pai dizendo: Pai, agora glorifica-me com a glória que eu tinha junto de ti antes da fundação do mundo. Por que que ele pede essa glória de volta? Porque ele despiu-se não da sua divindade, mas despiu-se da glória que tinha com o Pai antes da sua encarnação. E então ele desceu e ele se fez homem. E a grande verdade, portanto, que abre os evangelhos, como foi dito ontem, aqueles pastores estavam ali nos campos cuidando de seus rebanhos, quando apareceu um anjo e disse: olha, não temas, eis que vos trago novas de grande alegria. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador. Deus vem à terra e se faz homem e se faz carne. E é por isso que João capítulo 1, versículo 14, diz assim: e o Verbo, que é Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Ou seja, quando diz que o Verbo se fez carne, o Verbo que é Deus se fez carne e habitou entre nós, nós vemos aqui a revelação do momento em que Deus deixa o seu trono e se faz homem. Agora estavam ali em Jerusalém muitos que viram aquele menino, lá em Belém, lá na manjedoura. Muitos que viram aquele menino crescer, andar ali por Nazaré. Jesus cresceu em Nazaré. A sua mãe e o José moravam em Nazaré. Então eles tinham ali a residência no meio das pessoas. Jesus brincava ali na rua com as crianças, os colegas, os meninos, porque o Verbo encarnado ele teve uma vida normal, ainda que sem pecado, mas foi crescendo no meio de todos ali, seus primos, seus irmãos. Era uma vida comum, como a de qualquer outro. Agora, aos 30 anos de idade, quando ele se faz homem, e ali a Bíblia diz que ele começa então o seu ministério, começa agora, na verdade, um conflito. Quando nós colocamos a contradição da cruz, essa contradição começa mesmo antes da cruz. Quando agora nós temos ali um homem, conhecido de todos da região, como sendo filho de Maria, de José, o carpinteiro, assim era conhecido, sabia onde morava, onde estavam seus irmãos, os nomes dos seus irmãos, mas agora ele começa um ministério. E esse ministério que ele começa é o ministério divino na humanidade. Porque ali era Deus na humanidade. Não era como qualquer outro. É por isso que nós vamos encontrar no primeiro milagre de Jesus, que foi a transformação da água em vinho, em João capítulo 2, quando Maria, vendo que não havia mais vinho, porque o vinho havia acabado, logo ela correu e tentou intervir nessa missão celestial de Cristo na terra. E como mãe, você sabe que as mães gostam de se intrometer na vida dos filhos, eventualmente, né? E aí ela falou assim: olha,
É o seguinte, você precisa olhar aí direitinho, Jesus, atenção, você está começando seu ministério agora, você é muito novo, e olha, o vinho acabou. Não seria essa uma grande oportunidade para você, então, resolver o problema? Não seria agora uma oportunidade? Jesus, se voltando para Maria, falou umas palavras que poucos entendem. Eu espero que essas noites vocês possam compreendê-las. Olhando nos olhos de Maria, ele disse: mulher, o que tenho eu contigo? Eu pergunto para vocês, se você visse um filho dizendo assim, falando assim com a sua mãe, que impressão você teria dele? Hã? Que impressão você teria desse filho? Voltando, dizendo assim, mulher, primeiro, não se fala com a mãe, mulher, isso é um grande desrespeito. Seria por aí o início da conversa. Diga, senhora, mãezinha, mamãezinha, mas nunca mulher. E agora ele diz, o que tenho eu contigo? Se Maria não estivesse entendendo o que estava acontecendo, ele fala assim, menino, você me respeita, como é que você pergunta o que tem comigo? Você é meu filho, você foi gerado no meu ventre, você mamou nos meus seios, e agora pergunta o que tenho eu contigo? Não parece uma afronta? A questão, queridos, é que começando aqui, nesse exato momento, em João capítulo 2, neste milagre da transformação da água em vinho, o ministério de Cristo, agora não falava mais aquele menininho, falava agora Deus encarnado. E enquanto Deus que se fez carne, enquanto a divindade, ele pode chamar a Maria de mulher, porque é criatura, como pode chamar qualquer outro de homem, porque é criatura. Porque agora não falava mais o Filho, segundo a carne, mas o Messias, que é o Verbo, que é o servo do Pai, é o Messias encarnado. Então começa agora essa questão, porque andava entre os homens o próprio Deus. Deus andava entre os homens naquele momento. Mas os homens, ao olharem para ele, viam-no como tão somente um homem. Via um homem andando. Mas a Bíblia nos mostra como que começa a partir de então uma revelação progressiva a respeito da sua identidade. Muitos até os dias de hoje, ao falarem de Cristo, falam dele como filho de Maria. Muitos até os dias de hoje, ao falarem de Cristo, falam dele como um profeta. Até alguns colocam ele ao lado de outros chamados profetas, outros chamados iluminados, colocam Buda e colocam Jesus Cristo, e colocam Maomé e colocam Jesus Cristo, e vão citando homens que ainda que fizeram história na sua existência, mas colocam eles páreos a Jesus Cristo, porque não conseguem ver, enxergar, identificar quem era aquele homem que andava entre os homens no tempo da encarnação do Verbo. De maneira que a Bíblia nos mostra, queridos, quando Jesus Cristo foi batizado nas águas, voltando um pouquinho, nós já estamos no seu ministério, mas ao sair Jesus das águas, diz a Bíblia, que uma voz dos céus declarou dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Ou seja, o próprio Pai começa então a trazer essa revelação, eventualmente a declarar dos céus quem era Jesus Cristo. Numa outra ocasião, diz a Bíblia, está em Mateus capítulo 13, capítulo 16, diz a Bíblia que Jesus, levando seus discípulos para uma região deserta, ele perguntou assim, olha, o que o povo diz a respeito de mim? O que as pessoas falam que eu sou? Aí Pedro, os discípulos falaram, olha, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um grande profeta. E Jesus continuou dizendo, e vocês, o que dizeis que eu sou? Quem eu sou para vocês? E naquele momento, Pedro respondeu dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu dizendo, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus foi quem te revelou. Então, a partir daí, começamos a entender que é necessária que haja uma revelação para que o homem descubra, perceba, veja quem é Jesus.
Infelizmente, nós vivemos numa época em que o arminianismo praticamente toma de conta da maioria das igrejas, de maneira que os cristãos pensam o seguinte, que está para o homem a decisão de compreender a Jesus e de aceitá-lo. Como se o homem pudesse, então, eu vou te informar quem é Jesus, vou te falar tudo sobre ele, depois vou te fazer uma pergunta. Você quer aceitar a Jesus? Você responde, não, por enquanto não. Não, quem sabe, né? Mais na frente eu vou ficar velho, eu tenho algumas coisas para resolver, algumas coisas para eu curtir, e depois eu posso até aceitá-lo, né? Mas por enquanto não dá para aceitá-lo no momento. Coloca o homem como sendo aquele que é capaz. E nós vimos na Escritura que a encarnação do Verbo, ou a pessoa de Jesus, constitui-se num grande mistério. Que mistério? É o Verbo, que é Deus, que se fez carne. E é, portanto, necessário que haja uma revelação. Não é uma revelação de um segredo, como quem fala para o outro o que ele é. Mas é uma revelação no Espírito. Quando o Espírito de Deus, então, entra dentro do homem e o ilumina e lhe revela no mais profundo do ser que aquele que foi crucificado é o próprio Deus. Enquanto todos tratavam a Jesus como um mero homem, diz a Bíblia que numa ocasião, Jesus chamou consigo Pedro, Tiago e João e subiram a um monte chamado Tabor. E neste monte, diz a Bíblia, que enquanto Jesus orava, de repente, olhando Pedro, Tiago e João para Jesus, eles perceberam que de repente a face de Jesus começou a brilhar. E eles perceberam também que as vestes de Jesus foram ficando brancas, e mais brancas, e mais brancas, de maneira que uma glória interior apareceu no seu rosto e apareceu em todo o seu corpo. Ele foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. E naquele momento, Deus dos céus novamente disse: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Naquele momento, Pedro, Tiago e João, eles tiveram a revelação explícita de que Jesus não era um mero homem. Eles viram a divindade interior se manifestar exteriormente. Eles sabiam exatamente que Jesus era o Filho de Deus, não somente por uma revelação, como foi feita com Pedro, no seu entendimento, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas agora eles viram a glória, eles viram a divindade se manifestando, certamente de uma maneira muito limitada ainda, mas eles tiveram uma visão, uma revelação, eles contemplaram o próprio Deus se manifestando ali na carne. O grande segredo de tudo isso é como que Deus projetou a nossa salvação. Porque eu penso assim, que se eu fosse Deus, e eu fosse salvar o homem dos seus pecados, das suas angústias, dos seus medos, das suas tribulações, sobretudo da morte eterna, eu talvez teria um plano, eu falo como homem, né? Um plano diferente. Mas não, Deus, ele decidiu o seguinte: quando o homem estiver sem saída, quando ele estiver totalmente envolvido no lodo, no lamaçal de pecado, morto em delitos e pecados, quando ele estiver em trevas profundas, jazendo em trevas, o próprio Deus, olha, haveria de vir ao mundo e se fazer um homem, como é o homem, para então sofrer no lugar do homem. E o pior de tudo é que ele sofreria pelo homem, mas sofreria pelas mãos dos homens. Seriam os próprios homens quem iria prendê-lo, quem iria cuspi-lo, quem iria açoitá-lo, quem iria rejeitá-lo. Olha a manifestação do amor de Deus. Porque descendo o próprio Deus em carne para morrer pelo homem, ele deveria manifestar esse amor que ele sente pela humanidade, sendo ao mesmo tempo desprezado e rejeitado pelos homens. Sabe como é que isso, essa questão da rejeição pelos homens, e morrendo pelos homens, sofrendo pelos homens, sabe como é que isso foi ilustrado lá no Antigo Testamento? Os irmãos perceberem um pouco da dor que Jesus sentiu por ocasião da sua morte. Isso é demonstrado figuradamente na experiência de Oséias, o profeta.
profeta Oséias, numa certa manhã, quando ele acordou, diz a Bíblia que ele percebeu a ausência da sua mulher. Ela tinha ido para uma casa de prostituições. Livro de Oséias. Estou começando da metade da história, não do início. E a Bíblia diz então que Deus falou assim: Oséias, levanta-te e vai à casa de prostituições e traz a sua esposa de volta. Mas, Senhor, esta mulher é infiel. Ela não me ama. Ela não me quer. E ela me abandonou. E agora, veja a minha vergonha diante dos meus amigos. Está no livro de Oséias, tá, irmãos? Antigo Testamento. Com que cara eu vou lá buscar esta mulher e trazê-la de volta para minha casa? E Deus disse: Oséias, é necessário que você faça isso, porque esse evento, tanto o evento da infidelidade, quanto do teu amor em trazê-la de volta, servirão para representar o homem que abandona Deus, que deixa Deus, e Deus, movido por um profundo amor, vai buscá-lo mesmo nos lugares mais vis. Agora vai Oséias, firmemente, para demonstrar o amor que ele tinha, ou para demonstrar o amor de Deus pela humanidade, pelos homens. Lá vai ele agora buscar a sua mulher, lá na casa de prostituições. E agora, ao chegar lá, todo mundo zombando, rindo, todo mundo conversando. Sabe quando isso acontece numa vizinhança? Todo mundo fala, né? Tá vendo aquele fulano? Pois é, a mulher dele. Não tem isso? E ele firme: Gomer, meu amor, vamos para casa. Talvez tenha tido alguma resistência, mas ele levou para casa, em amor, colocou dentro da sua casa, a vestiu, a acolheu, a amou profundamente. Mas num dado dia, o que aconteceu? Ele acordou: menino, cadê sua mãe, menino? Ah, papai, você sabe. Você sabe onde ela está. E aí agora ele resiste, e Deus diz: vai e traga-a de volta. E ele tem que manifestar esse amor. O amor de Deus é demonstrado na materialidade da história de Oséias. Ele traz de volta. Isso aconteceu por 1, 2, 3, 4 vezes. Até que uma vez ela não voltou mais, continuou lá. E agora Deus falou assim: agora, Oséias, você vai. Ela está com poucos amantes. Ela está ficando já velha, está ficando feia. Os amantes não a procuram mais. E ela está passando necessidade e fome. E ela não quer voltar para casa. Então você vai enviar tecidos para ela se vestir, comida das melhores, remédio, tudo que ela precisa, você vai supri-la. Mas com um detalhe: você vai enviar por a mão de alguma pessoa e não dirá para ela que é você. Você vai fazer no silêncio. E agora esses homens aqui levavam essas riquezas, esses bens de Oséias e entregavam para a sua mulher, prostituta. E agora sabe o que ela pensava quando ela recebia? Será que ela pensava que era o seu marido que mandava? Ela pensava que eram os amantes. Falava assim: meus amantes estão me trazendo tantas coisas boas, porque sabem que eu preciso. Isso é a ilustração de como que Deus, na pessoa do seu Filho, seria tratado aqui na terra. Porque quando Jesus estava ali na terra em carne, ali era o próprio Deus amando os homens para morrer por eles. Mas eles não reconheciam que era ele que ali estava. Como o Gomer não reconhecia que era o seu esposo que lhe servia e lhe supria todas as suas necessidades. Quando o homem olha para Deus e simplesmente não o reconhece. Por isso no capítulo 1 de João é dito que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem, mas os homens não o conheceram. O próprio Deus, o Criador, esteve na terra, e os homens olhando para ele, não o reconheceram. Era Deus. Diz a Bíblia que num dado momento, ele foi preso, prenderam a Cristo, lá no Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz que chegaram com uma grande turba e amarraram as suas mãos. E os homens vinham com paus, com pedras, e agora começaram a golpear a Jesus, a cuspir na sua face
E Jesus falou assim: olha, tantas vezes eu estive com vocês no templo, ensinando, pregando. Vocês nunca me prenderam. Eu nunca fugi de vocês. Eu sempre estive no meio de vocês. Agora vocês vêm até aqui no monte me prender e me levar como se leva um cão. Como quem prende a um cão. E ali começou, então, todo o sofrimento, toda a paixão de Cristo. Toda a sua dor, toda a sua morte, que era uma morte substitutiva no lugar do homem, começa quando ele é preso. E agora imagine comigo por um momento, irmãos. Aqueles homens ali que tomaram a Cristo. Havia representantes do judaísmo, líderes religiosos. Havia soldados romanos que agora se colocaram no direito, no dever moral, pela ordem, pelo povo, de levar Cristo até Pilatos, depois até Caifás, e volta para Anás, e volta para Pilatos, para ser julgado. Na noite em que Jesus foi preso, ele foi levado de um lugar para o outro, sendo julgado pelos homens. Poderíamos até dizer essa frase: no dia em que Deus foi julgado pelos homens. Como é que nós podemos ver essa cena, queridos? Se nós estivéssemos lá e nós tivéssemos plena consciência de quem é Jesus, como você reagiria diante daquela cena? Jesus sendo julgado pelos sacerdotes, sendo condenado, sendo cuspido. Pilatos, que não era do povo de Israel, falou assim: olha, ele é o vosso rei. Façam com ele o que vocês então querem fazer. E alguém teve uma ideia e falou assim: olha, um rei precisa de um manto real. Mas eles não faziam isso porque eles reconheciam a Jesus, porque eles se curvavam. Não, eles faziam isso para zombar de Jesus, para escarnecer de Jesus. E colocaram um manto sobre ele. E outro falou assim: não, mas um rei precisa de um cetro. E trouxeram um pedaço de pau e colocaram na mão dele. E um outro disse: não, mas um rei precisa de uma coroa de espinhos. Diz a Bíblia que outro foi lá, correu e teceu ali com alguns espinhos que havia numa planta e colocou sobre a cabeça de Jesus. E porque não entrava direito, diz a Bíblia que ele pegou uma cana e bateu para que cravasse na cabeça dele. Quem era esse que estava sofrendo tamanha humilhação? Quem é este? Irmãos, porque se é um homem, um mero homem, eu acho que foi pouco. Nós não estamos aqui nem sequer reivindicando a questão da dor física. Mas o que mais torna esse evento significativo é o fato de Deus, que veio para salvar o homem, está sendo agora zombado e escarnecido pelo próprio homem. Chegou diz a Bíblia, que deu um golpe no seu rosto, um murro no seu rosto, colocou uma venda nos seus olhos e declarou: já que tu então és o Filho de Deus, então profetiza, quem foi que te bateu? Começaram a golpeá-lo. E Jesus sabia exatamente quem ali golpeava ele, porque ele não dependia de venda nos olhos, ou de qualquer situação. Ele é Deus, mas ele tinha que sofrer como homem, abrindo mão do seu poder, abrindo mão daquilo que ele podia fazer, sem nenhuma reação, como diz Isaías, como um cordeiro mudo, para que a sua salvação pudesse ser efetiva, a sua morte pudesse ser de fato no lugar de um pecador indefeso. Cuspiram no seu rosto, maltrataram, zombaram, escarneceram, até que no momento, pela manhã, deram-lhe uma cruz, colocaram nos seus ombros, e agora Jesus começa a sua trajetória em direção ao Calvário. Carregando a cruz, chegando no Calvário, prenderam as mãos, colocaram um prego numa mão, na outra mão, nos pés, ergueram a cruz e fincaram ali naquele monte chamado Caveira, e havia uma multidão de pessoas que o contemplavam. Interessante que ele foi crucificado no exato lugar, geograficamente falando, em que passavam ali uma encruzilhada. Vinha ali uma rua de vários lugares e cruzavam
onde era um encontro de várias civilizações, de vários lugares. E foi escrito em latim, em grego e em hebraico sobre a cruz: este é o Rei dos Judeus. Estava Jesus suspenso na cruz do Calvário. Em João 19, nos diz que estavam ao pé da cruz as Marias e João, ali prostrado, vendo todo o sofrimento de Jesus Cristo. João, aquele mesmo que esteve no Monte da Transfiguração, ele poderia dizer assim: olha, vocês todos aqui olham para este homem e podem ver apenas um homem, apenas um maldito, porque era assim que era visto aqueles que eram crucificados. Vocês podem ver tão somente um nazareno, alguém desfigurado, mas eu, João poderia dizer isso, eu sei quem ele é, porque eu vi a sua glória quando ele estava lá no Monte Tabor. Eu, Pedro e Tiago. E é nesse momento em que ele está suspenso na cruz que acontece o que está aqui no 52:14 de Isaías. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Os céus olhavam para Jesus naquele momento e viam ele fora da sua glória, desfigurado, totalmente rendido, maltratado, cuspido e humilhado. E o universo ficou pasmado diante daquilo. E por que o universo ficou pasmado? Porque o universo sabia exatamente quem ele era. Sabia que ele era o criador de todas as coisas. Mas os homens não podiam ver. Os homens não podiam identificar a natureza daquele que ali estava. Não sabiam que ali estava o próprio verbo da vida, o próprio Deus encarnado. Por isso que o mundo, naquele momento, zombou, escarneceu. E as próprias multidões declaravam: crucificam, crucificam. Ou seja, os homens não discerniram quem estava ali. O apóstolo Paulo, posteriormente, ao escrever a sua primeira carta aos Coríntios, ele escreveu uma frase que traz, na verdade, essa revelação à tona. Ele fala assim: ora, se os homens que mataram a Cristo naquela ocasião, se eles tivessem a revelação, a iluminação de quem Jesus era, se eles tivessem tido discernimento, veja bem, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Olha a expressão que o apóstolo Paulo usa. Ele não diz: jamais teriam matado a Jesus. Ele não diz: jamais teriam matado ou crucificado o Nazareno. Ele diz: jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Aquele que estava na cruz era o Senhor da glória. Todo o universo olhava dos céus e via ali o Senhor da glória. Mas os homens não podiam vê-lo. E até hoje, queridos, muitos não conseguem vê-lo. Aqueles que não conseguem ver ao Senhor da glória pendurado numa cruz, esses tão somente podem eventualmente se emocionar ao assistir o filme de Mel Gibson. Porque os sofrimentos humanos ali que ele sofreu, certamente arranca de nós uma certa emoção. Pudesse ser quem for, pudesse ser qualquer um de nós ali no filme, representando ali, aquilo certamente iria nos fazer ter alguma emoção. Mas aqueles que olham para o Cristo crucificado, nessa noite você certamente está contemplando a cena da crucificação. Aqueles que olham e conseguem ver Deus sofrendo toda essa rejeição, essa humilhação dos homens, e sabendo que Ele fez isso por nossa causa, por minha causa. Ele fez isso por você, para pagar os seus pecados, as suas culpas, para sofrer a penalidade no seu lugar, porque afinal Ele não merecia aquilo. Esses que conseguem ver o Senhor da glória, ora, se Ele é o Senhor da glória, se Ele é o eterno, se Ele é o todo-poderoso, se Ele é o criador de tudo, que não tem pecado, e que fez todas as coisas com o seu poder, por que Ele condescendeu tanto a esse ponto
de como diz o livro de Salmos, número 22, está ali como um verme de pendurado na cruz. Por qual motivo? Foi para resgatar o homem, para trazer o homem de volta a Deus. Olha, para abrir um caminho de perdão, abrir um caminho de reconciliação. Todos os que podem contemplar esta visão no seu espírito, jamais podem dizer não a Jesus. Jamais. Porque agora o seu coração é constrangido por tão grande amor. A salvação que o Senhor opera em nós é fruto de uma revelação. A Bíblia diz que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus. O homem natural e de si mesmo, quando ele olha para o Cristo crucificado, sabe o que ele fala? Ele argumenta como argumentaram aqueles soldados e aquele ladrão que estava na cruz ao lado de Cristo, dizendo assim, olha, bem, já que tu és o Filho de Deus, ele não disse que é o Filho de Deus? Bem, já que ele diz que é, então prova, então desce daí. Esse é o raciocínio humano. Então desce daí. Ora, se Jesus tivesse descido da cruz, nenhum de nós teríamos salvação. Nenhum homem na terra poderia encontrar salvação, porque não há salvação senão por meio da morte do Cordeiro de Deus, que veio para esse fim. O raciocínio humano diz, bem, já que ele é o Filho de Deus, então deveria salvar-se pelo menos a si mesmo. Agora, como é que ele pode ser o Salvador, se ele não salva nem a si mesmo? Se ele não é capaz de salvar nem a si mesmo, como é que ele pode salvar os outros, se não salvou a si mesmo? Esse é o raciocínio humano. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, que o Espírito Santo ilumina, que nós conseguimos ver na pessoa de Jesus o Cordeiro de Deus sem pecado, que morre no lugar do homem, que nós tocamos este amor, que nós compreendemos esse mistério, então a revelação de Deus alcança o nosso coração, nós somos iluminados e nós então caímos de joelhos, curvados diante do Cristo crucificado, adorando-o como o Senhor da glória. Essa noite, certamente, muitos aqui podem olhar para Jesus na cruz e vê-lo como o Senhor da glória. Eu tenho certeza disso. E isso é obra do Espírito Santo. E depois disso, desse momento, todo o restante da Escritura, depois de Atos em diante, nós vamos verificar a Escritura confirmando essa situação. Confirmando que Jesus morreu na cruz do Calvário. Sendo Ele o Senhor da glória. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele ascendeu aos céus. Diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 5, que Ele está assentado ao lado do Pai, no seu trono. Ele está entronizado, está em glória. Ele está em glória. Quando João teve essa visão do capítulo 5 de João, é dito que alguém clamava dizendo, diz que um dos anciãos clamavam dizendo, quem é digno de abrir o livro e desatar os selos que está na mão do Pai? Quando de repente é dito, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou melhor, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro. E João, quando voltou-se para ver o leão da tribo de Judá, viu um cordeiro como tendo sido morto. Estava ali no trono de Deus, ao lado do Pai, entronizado como o cordeiro imolado, que morreu para abrir os selos, para abrir o livro, isto é, para trazer toda a sentença a todos os homens, para trazer salvação a todos aqueles que creram no seu nome, e para trazer também a condenação para todos aqueles que diante da cruz mantiveram-se inimigos, rejeitando o Evangelho. Jesus é aquele que tem todo o poder e toda a autoridade para levar a cabo até o fim todo o supremo propósito de Deus. Sabemos então em Apocalipse 19 que Jesus, esse mesmo Cristo, ele um dia vai voltar. E aí nós unimos os dois extremos, o momento da sua encarnação, que ele veio como homem, sem aparência e formosura, e ele então foi
ele não foi crido, ele foi rejeitado, mas uma vez morto, ressuscitado e glorificado, ele vai voltar. A morte de Cristo não teria nenhum brilho, nenhuma revelação, se não fosse a segunda vinda de Cristo. Imagine se ele tivesse vindo em dor, em sofrimento, para morrer na cruz do Calvário, humilhado, ser expulso da terra pelos homens, ser rechaçado, e se a história parasse por aí mesmo. Imagine se ele não voltasse, não retornasse enquanto homem, mas enquanto homem glorificado, enquanto aquele que venceu. Isaías capítulo 52, versículo 15 diz: assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Ou seja, se um dia os homens viram aquele crucificado e zombaram dele, num outro momento, por ocasião da segunda vinda de Cristo, os reis da terra, os homens, vão olhar e agora eles vão ver que aquele mesmo crucificado, ele volta, mas ele volta em glória, ele voltará em poder. Ele não voltará, ou não virá a segunda vez, como ele veio na primeira vez, sem aparência, nem formosura. Não, ele virá em glória, na glória do Pai, na glória dos seus anjos, na sua própria glória. E ele virá, então, para julgar a todo o mundo. É a segunda vinda de Cristo. Nesta ocasião, os reis se admirarão, e as nações e os reis da terra fecharão a sua boca. Aqueles que um dia o traspassaram, deverão vê-lo agora em glória, em poder, na sua segunda vinda. A mensagem do Evangelho, que apresenta Cristo na sua morte, é um convite para que nós o vejamos também na sua glória. Reconhecer que Jesus Cristo não somente é o Filho de Deus, mas é Deus em carne. Esse reconhecimento de que, sendo Deus homem, porque ele se fez homem, ele morreu na cruz do Calvário, uma morte substitutiva, no lugar do pecador. Esse reconhecimento que esse que estava na cruz pendurado é o próprio Deus encarnado, e que a sua morte é uma morte redentora. Reconhecer isso, reconhecer que ele ressuscitou dentre os mortos, essa pregação do Evangelho é que nos traz salvação. Diz a Bíblia que todo aquele que crer nisto, nesta mensagem, recebe a vida eterna. É salvo em Jesus Cristo.